Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te ajudar a montar uma reserva de emergência. Não só montar uma reserva de emergência, mas falar quais são os ativos para você investir na sua reserva de emergência, o quanto você tem que ter na sua reserva de emergência e o principal, para que uma reserva de emergência serve. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre reserva de emergência. E a nossa primeira reflexão é: o que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que a gente tem que ter guardado para eventuais imprevistos. A gente não tem como ter a capacidade de prever o futuro. Então a melhor forma da gente se preparar para o futuro é justamente formatando uma reserva de emergência. A gente sabe que em algum momento a gente pode ser pego de surpresa, então nosso carro pode quebrar, nossa casa possa precisar de um reparo imediato, a gente até mesmo pode adoecer em algum momento, precisar de algum medicamento, ter que ir ao médico. O animal de estimação, por exemplo, possa ter que precisar de um veterinário de urgência. Enfim, formatando a reserva de emergência vai fazer com que você se prepare para esse futuro que vai chegar logo bem próximo. E a nossa segunda reflexão é: para que a reserva de emergência serve? A reserva de emergência serve justamente para nos blindar de contra dívidas futuras. Então vamos fazer uma análise aqui bem simples. Suponhamos que você está com o orçamento aí todo ajustado, ou seja, pagando as suas contas em dias, porém não tem nenhum dinheiro guardado sobrando. E aí acontece algum tipo de surpresa, o seu carro quebre, por exemplo. Você vai ter que contrair dívidas. Por quê? Porque você não está contando com esse gasto, que supostamente é um gasto esporádico que aconteceu ali aleatório no seu orçamento. E aí você muitas das vezes vai ter que usar o cheque especial, fazer algum empréstimo, ou até mesmo usar um cartão de crédito. Agora, por outro lado, se seu carro quebra e você tem uma reserva de emergência, você vai continuar dando continuidade no seu orçamento. Nada demais vai acontecer, você simplesmente vai pegar o dinheiro que você guardou de reserva de emergência para cobrir esse gasto esporádico. E é importante que você entenda que se você não tiver uma reserva de emergência, por mais pouco que ela seja, você vai ter que fazer dívidas. E dívidas, sempre lembrando que vai corroer o seu orçamento com o passar do tempo. Outra dúvida muito comum das pessoas é perguntarem quanto tem que ter na reserva de emergência. E é claro, antes de responder essa pergunta, se você já não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, deixe seu like aí, deixe o seu joinha. Não existe um valor exato para que você tenha na sua reserva de emergência. O primeiro momento é você que tem que entender que você tem que poupar parte daquilo que você ganha para eventuais imprevistos. Então, comece com aquilo que você tem. Se você não tem uma base do valor que você vai colocar na sua reserva de emergência, o ideal é que você tenha de 3 a 6 meses do seu custo fixo. Porém, esse valor não é absoluto, até porque a gente sabe que a vida financeira das pessoas varia muito. Então, tem umas que são casadas, outras não. Tem uma que tem filho, outras não. Umas moram de aluguel, outras têm casa própria. Enfim, a minha orientação é que você faça uma análise da sua saúde financeira e de como estão as suas finanças, e a partir daí você começa a compor a sua reserva de emergência. Lembre-se que você tem que ser o mais honesto e mais leal consigo mesmo. Então, componha sempre um valor que vai te dar conforto, segurança e tranquilidade. Um valor que, por exemplo, se porventura você precisar de um dinheiro, ele não comprometa o seu orçamento. Por fim, é importante que você faça uma análise muito minuciosa aí sobre as suas finanças, para que você seja o mais transparente possível e monte um valor mais próximo da sua realidade possível. Uma pergunta também muito interessante a ser respondida é aonde investir esse dinheiro. Para você investir esse dinheiro, você tem que investir a rigor em uma renda fixa. E é qualquer renda fixa? Não, não é qualquer renda fixa. A renda fixa que ela tem que atender 2 critérios básicos. O primeiro critério é a liquidez, ou seja, a capacidade que você tem que resgatar esse dinheiro de imediato. Então, você tem que investir numa renda fixa de altíssima liquidez. Uma renda fixa onde você possa a qualquer momento sacar esse dinheiro, até porque no momento que acontece qualquer tipo ali de imprevisto ali, você sabe que você não vai esperar o dia seguinte ou até mesmo uma semana, um mês, para simplesmente resolver aquele problema. E a segunda característica é a segurança. Você tem que investir numa renda fixa que ela esteja coberta ali pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. A gente sabe que tem algumas renda fixas, por exemplo, igual a debêntures, CRI, CRA, que não tem garantia do FGC. Então é importante que você também procure uma renda fixa que tenha esse tipo de segurança. E qual é a renda fixa mais indicada para você compor aí a sua reserva de emergência? Você pode estar investindo, por exemplo, num CDB de liquidez diária aí do seu banco, que renda no mínimo 100% do CDI. Ou você pode investir no Tesouro Selic, que é o título mais seguro do país, que tem a própria garantia do Tesouro Nacional, que tem uma liquidez diária também e que rende aí a nossa taxa básica de juros Selic.
Por fim, não deixe de formatar uma reserva de emergência, tendo em vista que imprevistos acontecem. A reserva de emergência ela justamente vai fazer com que você não contraia dívidas futuras. Ter um colchão de segurança é a única forma que vai te trazer paz, tranquilidade e ter uma boa noite de sono. Olhe bem também os investimentos que você vai alocar os seus recursos para ver se essas instituições têm a possibilidade de gerar fluxo de caixa. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, não deixe de deixar o seu like, seus comentários e também as suas dúvidas aqui abaixo. Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.